Imagina a seguinte cena: um carro autônomo tá ali viajando a 100 quilômetros por hora numa rodovia super movimentada Uhum. e, de repente, um saco plástico voa e cruza a pista, bem na frente dos sensores. O sistema tem, tipo, frações de segundo para decidir. Exatamente. Ele tem que escolher se freia bruscamente. Isso, e arrisca causar um engavetamento com quem tá vendo atrás, né? Ou se ignora o obstáculo e segue em frente. E a diferença entre uma viagem segura e um desastre aí não tem absolutamente nada a ver com a qualidade física dos freios ou do motor. Pois é, tudo se resume a um minúsculo e invisível operador E ou OU. Que está Exatamente. escondido ali no meio de milhões de linhas de código. Nossa, sim. A gente costuma focar muito no maquinário físico, sabe? Mas a verdadeira arquitetura do mundo moderno é feita dessas decisões lógicas invisíveis. É o sistema nervoso da tecnologia. E esse é justamente o nosso foco no mergulho de hoje. A gente vai entrar de cabeça nas bases que constroem esse sistema nervoso. Com certeza. As nossas fontes hoje são uma videoaula incrível da Univesp e uma apresentação bem detalhada de slides sobre fundamentos matemáticos para computação e lógica proposicional. Um material denso, mas muito revelador. Muito. E a nossa missão aqui não é, tipo, ajudar ninguém a passar numa prova de matemática decorando tabela, sabe? Até porque isso seria bem chato. Totalmente. A ideia é entender a mecânica por trás dessas engrenagens. Como é que a gente transforma a linguagem humana, que é cheia de falhas e ambiguidades, Muito ambígua, né? num sistema operacional de pensamento crítico perfeitamente à prova de falhas? Olha, é um processo de tradução fascinante, porque a computação não lida com o talvez. A máquina é binária. Ou a corrente elétrica passa ou não passa, né? Isso. E o que eu acho mais incrível sobre essa base matemática é que ela não serve só para programar. Não mesmo. Ela é uma estrutura que, na verdade, treina o nosso cérebro para identificar falácias argumentativas no dia a dia. Desde pegar uma notícia falsa circulando por aí, até perceber um raciocínio torto no meio de uma reunião de trabalho. Eu fiquei bem animada com essa parte. É um filtro mental super poderoso. Mas, para entender como essa lógica dita o comportamento dos processadores hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E voltar bastante, viu? Bastante. Não é para a Guerra Fria, não é para a criação do primeiro computador gigante. Essa história, incrivelmente, começa lá na Grécia Antiga. Aristóteles e Sócrates. Exato. Eles já estavam tentando criar esse filtro de água mental que a gente falou. Um sistema para pegar ideias meio turvas, cheias de furos, e purificar até sobrar só a essência incontestável. O que mostra pra gente que esse desejo humano de sistematizar a verdade é muito antigo. Muito. A filosofia aristotélica queria entender a estrutura de um argumento válido, independentemente do assunto que estava sendo discutido. Só que a ponte entre esse filtro mental, filosófico e o código de um aplicativo de celular passa por umas figuras bem inusitadas, né? Com certeza. Lewis Carroll, por exemplo. O autor de Alice no País das Maravilhas, eu fiquei chocada com isso. Ele mesmo. Porque além de escritor, o Carroll era matemático. E ele era, assim, obcecado por lógica. Sério, apaixonado. Para ele, dominar a lógica era a habilidade suprema. A capacidade de enxergar através de um quebra-cabeça, organizar ideias complexas de um jeito claro e despedaçar argumentos inconsistentes. O que faz todo sentido quando a gente pensa que o próprio livro da Alice é, no fundo, uma grande brincadeira com regras lógicas, né? Sim, regras levadas ao limite do absurdo. Mas a filosofia grega e os enigmas literários do Carroll ainda precisavam de uma base um pouco mais concreta para virar tecnologia. Exato. E aí entra o George Boole, lá no século XIX, criando a famosa álgebra booleana. Ele basicamente pegou esse filtro do Aristóteles e disse: vamos transformar isso em matemática. Foi bem isso. O Boole substituiu palavras por símbolos e operadores matemáticos. Ele criou um sistema onde as afirmações lógicas podiam ser literalmente calculadas. Só que o bizarro é que a álgebra booleana ficou esquecida, né? Quase 100 anos ficou sendo tratada só como uma curiosidade matemática pura. Até que a gente chega na década de 1930 com o Claude Shannon. E esse é o momento em que a mágica acontece. A grande sacada do século. Porque até o Shannon, tudo isso era teoria no papel.
certo? Precisamente, o Shannon estava lá estudando circuitos elétricos e teve uma epifania. Ele olhou para um circuito que tem interruptores que podem estar abertos ou fechados. Uhum. Se o interruptor está fechado, a corrente passa. Se está aberto, a corrente é cortada. Ele percebeu que isso era a representação física exata do sistema de verdadeiro ou falso lá da álgebra de Boole. A corrente passando é o verdadeiro, o corte é o falso. Genial. Isso. Ele provou que interruptores elétricos poderiam resolver problemas de lógica. De repente, a filosofia ganhou um corpo físico. Um circuito elétrico não servia mais só para transmitir energia. Ele agora podia avaliar proposições. Exatamente. A máquina começou a pensar, entre aspas. E já que a gente estabeleceu que a lógica, dita como eletricidade, toma essas decisões, qual é o material básico que a gente joga dentro desse circuito? A matéria-prima. As fontes explicam que a resposta está num conceito chamado proposição. E a regra para algo ser uma proposição é, assim, brutalmente restrita. Muito estrita. É uma sentença declarativa que só aceita dois caminhos. Ou é verdadeira ou é falsa. Sem exceções e sem meio termo, né? Nenhuma exceção. O sistema não tolera ambiguidade. Como a gente viu nas fontes, uma proposição precisa ser um tijolo sólido de informação. Tipo o exemplo deles, a Terra não é plana, a ciência nos dá as métricas, a gente testa, resultado, verdadeiro. Exato. Ou 2 é um número primo, verdadeiro. 20 é maior que 100, falso. Todas essas são proposições válidas, mas vamos testar os limites disso, porque eu achei essa parte muito curiosa. Vamos lá. E se eu jogar no sistema algo como quem ganhou o jogo ontem? Ou a inflação vai ser menor no ano que vem? O que acontece? O sistema trava. Nenhuma das duas é uma proposição válida para a lógica computacional. A pergunta sobre o jogo até é óbvia, porque não está afirmando nada, mas por que especulação sobre a inflação é rejeitada? Porque, para a lógica matemática, o valor de verdade tem que ser atestado agora. A frase da inflação é uma previsão. A gente não pode rodar um teste no momento presente e dizer isso é um fato verdadeiro ou é falso. Ah, faz sentido. Se não dá para verificar na hora, não serve de estrutura. Isso mesmo. – 20 é maior que 100. Falso. Todas essas são proposições válidas, mas vamos testar os limites disso porque eu achei essa parte muito curiosa. Vamos lá. E se eu jogar no sistema algo como quem ganhou o jogo ontem? Ou a inflação vai ser menor no ano que vem? O que acontece? O sistema trava. Nenhuma das duas é uma proposição válida para a lógica computacional. A pergunta sobre o jogo até é óbvia, porque não está afirmando nada. Mas por que especulação sobre a inflação é rejeitada? Porque para a lógica matemática, o valor de verdade tem que ser atestado agora. A frase da inflação é uma previsão. A gente não pode rodar um teste no momento presente e dizer isso é um fato verdadeiro ou é falso. Ah, faz sentido.
Se não dá para verificar na hora, não serve de estrutura. Isso mesmo. Mas e quando a gente esbarra na própria matemática incompleta? O texto dá o exemplo da equação x é maior que 20. Tem formato de matemática, tem símbolo, mas o sistema também rejeita como proposição. Rejeita porque falta o contexto absoluto. O que é esse x? Sem definir de onde ele vem, a frase flutua no vazio. Se o x for 30 é verdadeiro, se for 10 é falso. Exato. Como o processador não tem intuição humana para adivinhar do que a gente está falando, a expressão é considerada aberta. Logo, não é uma proposição válida até que o x seja declarado. Legal, então a gente estabeleceu nossos tijolos básicos de verdadeiro e falso, e é a partir daqui que a gente começa a construir as paredes usando os conectivos lógicos. Que são a argamassa do sistema. E para não se perder, tem a famosa tabela verdade. As fontes mostram que com 2 sentenças simples, a gente tem 4 cenários possíveis. Vamos começar pelo conectivo mais exigente de todos, a conjunção, que é o operador e. O e é o guardião mais rigoroso. Para que uma frase com e seja verdadeira, todas as partes individuais precisam ser verdadeiras obrigatoriamente. Pega o exemplo das fontes. Maria é dentista, gosta de doces. Isso. Se a Maria for dentista, mas detestar doces, a afirmação inteira desmorona. Ela passa a ser falsa. Exigência total, né? E na outra ponta, a gente tem a disjunção, que é o ou inclusivo, tipo, Maria é dentista ou gosta de doces. Aqui, a tolerância é bem maior. Basta um dos lados ser verdadeiro para a frase se sustentar. A Maria pode ser arquiteta e amar doces. A sentença continua sendo verdadeira. O único jeito de falhar é se as duas coisas forem mentira. Exato. Mas aí tem uma variação super interessante que é o ou exclusivo, o shor. O exemplo lá era João toca piano ou toca guitarra nesse exato momento. E a lógica aqui meio que mapeia uma restrição da realidade física, né? Porque o João só tem 2 mãos. É o que na computação a gente chama de exclusão mútua. No shor, o sistema força uma escolha. A afirmação só é verdadeira se apenas uma das condições ocorrer. Se ele não estiver tocando nada, é falso. Sim. Mas a parte curiosa é que se, de alguma forma absurda, ele estiver tocando os 2 instrumentos ao mesmo tempo, o sistema lógico também retorna falso. Porque a regra exige exclusividade. Muito bom. E olha, unir ideias simples com e ou até que parece tranquilo, porque a gente faz isso falando o tempo todo. É a nossa linguagem natural. O problema começa quando a gente exige que o cérebro humano negue essas ideias, ou estabeleça condições complexas. A nossa intuição escorrega feio. A intuição bate de frente com a lógica formal. Nossa linguagem coloquial permite suposições que a máquina simplesmente ignora. Vamos colocar isso à prova com aquele desafio muito legal do texto. Se a gente pegar a proposição "o jogo é difícil, é caro". Se eu pedir para alguém negar essa frase, o instinto grita na hora: o jogo não é difícil e não é caro. O que formalmente está completamente errado. Totalmente. A intuição engana a gente. A lógica formal pune essa intuição porque negar um bloco amarrado por um e não significa só colocar a palavra não em tudo e manter o e. Para entender isso de um jeito prático, as fontes me fizeram pensar numa analogia de lanchonete. Imagina que eu chego no balcão e peço: eu quero um lanche com hambúrguer e batata frita. Um pedido clássico. Isso. Aí a lanchonete comete um erro, ou seja, ocorre a negação do meu pedido. O que isso significa na prática? Não significa que eles esqueceram tudo. Se eles entregarem um hambúrguer sem a batata, eles erraram. Erraram. E se entregarem a batata sem o hambúrguer, eles erraram também. Perfeito. O erro, a negação do pedido, ocorre se faltar o hambúrguer ou se faltar a batata. Então a verdadeira negação formal de "o jogo é difícil e caro" é "o jogo não é difícil ou não é caro". Basta uma característica mudar para destruir a premissa original. E essa é a base de uma lei importantíssima que estava nos slides, a lei de De Morgan. A gente vai usar ela como ferramenta principal daqui a pouco, mas antes a gente tem que lidar com o chefe final das armadilhas mentais, a condicional, o famoso se, então. A condicional. É aqui que a abstração lógica pede muita atenção. A estrutura é: se acontece A,
então acontece B. Tem um antecedente e o consequente. O exemplo padrão lá era: se a Maria tirar férias, então ela vai descansar. Vamos dissecar. A Maria tirar férias é o gatilho. Descansar é o resultado que foi prometido. Tá. Se ela entra de férias e realmente descansa, a promessa se cumpre. Tudo é verdadeiro. Mas se ela entra de férias e passa o tempo inteiro estressada, a promessa foi quebrada. O gatilho foi acionado, mas o resultado não veio. Então o resultado lógico é falso. Exato. Até aí, essa mecânica de quebra de promessa faz todo sentido. Mas e se a Maria simplesmente não tirar férias? Pela lógica formal, se o gatilho não é acionado, a proposição inteira é avaliada como verdadeira. Espera aí. Como assim algo que nem chegou a acontecer gera um resultado verdadeiro? O cérebro humano dá tela azul com isso. Se não teve férias, não teve teste. É justamente por não ter havido o teste que ela é considerada verdadeira. A lógica assume uma espécie de presunção de inocência. Tá, explica melhor isso. Imagina um contrato de seguro. Se a sua casa pegar fogo, a seguradora paga a indenização. Se a casa não pegar fogo, a seguradora não paga nada. Mas o contrato continua sendo totalmente válido, ou seja, verdadeiro. Nossa, olhando pelo prisma de um contrato, se encaixa perfeitamente. Sim, o fato de o gatilho do fogo não ter ocorrido não torna o contrato falso. O processador não fica imaginando universos paralelos de "e se acontecesse", né? Ele só checa o contrato. O gatilho foi acionado? Não. O contrato foi violado? Não. Segue o jogo. Retorna verdadeiro. Perfeito. E também existe a bicondicional, que é o se e somente se. Essa é a via de mão dupla absoluta. A Maria acorda cedo, se e somente se chega no horário. Ou seja, os dois eventos estão algemados um ao outro. Para o sistema aceitar como verdadeiro, os dois lados precisam ter o mesmo valor, né? Ou ambos acontecem, ou ambos não acontecem simultaneamente. Exato, é um espelhamento. E quando a gente entende profundamente como essas coisas interagem, a gente esbarra num fenômeno matemático fascinante que o material apresenta. As famosas tautologias e contradições. Isso. Tem certas proposições compostas que transcendem as variáveis. Elas operam num nível de certeza absoluta. São sempre verdadeiras ou sempre falsas, independentemente do que aconteça. Uma tautologia é meio que uma blindagem lógica, né? É uma frase estruturada de um jeito que a tabela verdade só vai devolver verdadeiro no final. O material usa o exemplo Maria é médica ou Maria não é médica. Simbolicamente, há ou não há. Isso. Se a gente parar para pensar, essa frase cobre 100% das realidades possíveis. Em qualquer universo concebível, alguém é alguma coisa ou não é essa coisa. É incontestável. E o espelho disso é a contradição, que exige o impossível. Maria é médica e Maria não é médica. Aí o sistema colapsa. É falso em qualquer circunstância. Só que falando assim de forma abstrata, parece um grande preciosismo acadêmico. Eu fiquei me perguntando, lendo os slides, qual é a utilidade prática, no mundo real, na programação, de saber que uma equação é uma equivalência tautológica? Essa é a grande chave para a otimização de sistemas. Se a gente identifica que duas expressões de código diferentes resultam na mesma tabela verdade... Ou seja, são tautologicamente equivalentes. Isso. A gente descobre que elas são intercambiáveis. E isso permite fazer uma troca estratégica. A gente pode pegar um raciocínio lógico absurdamente longo e pesado e substituir por uma expressão mínima, sem alterar o resultado final. Mas para fazer isso de forma cirúrgica, a gente precisa de regras de simplificação. E aqui é crucial introduzir um conceito que funciona tipo uma borracha lógica, o elemento neutro. Muito importante. O que acontece quando a gente pega uma sentença qualquer e conecta ela com uma contradição absoluta, um falso, usando um ou? O elemento neutro entra em ação. Pensa na matemática básica. Se você soma 0 a um número, o número não muda. Na lógica, se tivermos uma condição A conectada por um ou a um resultado garantidamente falso, esse falso não tem peso nenhum. Evapora. Evapora. A decisão final vai depender inteiramente da condição A. O ou falso
é o zero da adição lógica. Maravilha! Agora a gente tem todas as armas para aplicação prática. Vamos colocar a mão na massa e limpar um código real. Vamos lá. Imagina um sistema industrial crítico monitorando máquinas numa fábrica. O programador estava cansado e escreveu a seguinte regra gigantesca para disparar um alerta. Olha o monstro. Manda. Se a pressão inicial for maior que a pressão final, e não for verdade que a pressão inicial é maior que a final, e a temperatura é maior que 20... Nossa, um emaranhado clássico de código espaguete. Total! O computador ia ter que processar um monte de ciclos redundantes para chegar numa conclusão que está ali escondida debaixo de camadas mal estruturadas. A minha intuição humana diante de um bloco de código assim é querer apagar a metade do texto para ver se funciona, o que, obviamente, travaria a fábrica inteira, né? Com certeza causaria um desastre. Então, como é que a gente aplica as réguas lógicas para enxugar isso matematicamente, passo a passo? O primeiro passo é parar de ler a frase inteira como texto e focar nas variáveis. Vamos chamar a pressão inicial maior que pressão final de A. Beleza? E temperatura maior que 20, a gente chama de B. A estrutura gigante se resume a: a condição A precisa ser verdadeira e precisamos da negação de um bloco que contém A e B. A é não A e B. É aqui que a gente resgata a lei de De Morgan que a gente viu na analogia do hambúrguer. Exatamente. A gente precisa negar o bloco que diz A e B. O que a gente faz? Nega as duas partes individuais e troca o E pelo OU. Então aquele bloco de dentro vira não A ou não B. Correto. Então a nossa estrutura agora pede o seguinte: a condição A precisa ser verdadeira, interligada com a nova regra que acabamos de simplificar. Tá, e qual o próximo passo? Aplicar a propriedade distributiva, aquela mesma que a gente aprende na escola para equações algébricas. A gente distribui a primeira condição A pelas duas partes do bloco de dentro. Entendi. E aqui vem o pulo do gato. Ao distribuir esse A inicial, a gente cria duas frentes. Na primeira frente, a gente força o sistema a avaliar a condição A ligada com a condição não A. Percebeu o que aconteceu aí? Nós acabamos de criar matematicamente a contradição absoluta que discutimos agora há pouco. A pressão precisa ser alta e não ser alta simultaneamente. Exatamente. Como essa primeira frente é uma contradição óbvia, o valor lógico dela vai ser sempre falso. Não importa a temperatura ou a pressão real lá na fábrica. A matemática nos diz que essa parte do código é um beco sem saída inútil. E como esse falso está conectado à segunda metade da equação por um ou, o elemento neutro entra em ação. Isso mesmo. Ou falso não adiciona peso nenhum na balança. Ele evapora da equação. O sistema simplesmente apaga essa parte inútil do processamento de uma vez. Deixando apenas a segunda metade limpa que restou da distribuição. E é a única verdade lógica sobrevivente. A pressão precisa ser alta e a temperatura não pode ser alta. Olha que coisa linda! Gente, que genial! É como se a gente encontrasse um atalho limpo por dentro de uma cidade toda engarrafada. Perfeita analogia. A gente não alterou o ponto de chegada, só desviou de todos os semáforos quebrados e do trânsito inútil que o programador original colocou no mapa. O código final fica apenas se pressão alta e temperatura baixa. Enxuto, rápido e à prova de bugs. E esse nível de precisão economiza tempo de processamento em larga escala, economiza bateria de dispositivos e previne falhas de arquitetura que poderiam custar muito caro no futuro. É a materialização de séculos de refinamento matemático resolvendo problemas reais. Sem dúvida. Nossa, foi uma jornada e tanto para quem está acompanhando a gente. Nós começamos observando o desejo do Aristóteles de filtrar a verdade lá na Grécia, passamos pelo encanto do Lewis Carroll em organizar quebra-cabeças no País das Maravilhas. Vimos o Claude Shannon transformar esse esforço filosófico em interruptores elétricos. Sim. E terminamos agora dissecando tabelas verdade, leis de De Morgan e tautologias para lapidar um código confuso até a sua forma mais pura e eficiente. E tudo isso nos leva a uma questão que extrapola a matemática e entra na forma como o nosso mundo atual opera, sabe? Para onde isso vai? A lógica computacional provou ser uma ferramenta incomparável para erradicar a ambiguidade e encontrar atalhos eficientes.
Mas à medida que a gente delega rotinas cada vez mais profundas da nossa sociedade a essas estruturas rígidas, Tipo, decidindo quem recebe um empréstimo no banco. quem entra na universidade ou como um carro autônomo se comporta na estrada, a gente corre um risco invisível. O risco de que a matemática perfeita esteja executando premissas falhas. Exatamente isso. O processador não questiona a ética ou o contexto do gatilho, ele apenas checa se o contrato foi cumprido, verdadeiro ou falso. Nossa, é verdade. O grande desafio daqui para frente não vai ser apenas escrever códigos limpos e lógicos, mas sim garantir que a lógica fria das máquinas não esteja perpetuando falácias humanas que nós mesmos, sem perceber, transformamos em proposições absolutas. O filtro elétrico funciona perfeitamente, né? A grande questão é a qualidade da água que a gente escolhe jogar nele. Fica aí a reflexão para quem está do outro lado escutando. Até que ponto a perfeição lógica substitui o bom senso humano? Uma reflexão excelente para a gente encerrar nosso mergulho de hoje. Muito obrigada para quem acompanhou a gente nessa jornada e até a próxima.